Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. E cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, aqui do programa Lux Esotérica, sejam uma vez mais muito bem-vindos. Para continuarmos aqui hoje os nossos estudos da temática dos 7 temperamentos humanos, é a temática que nós estamos desenvolvendo nesse momento com vocês, ouvintes, aqui no programa Lux Esotérica, um oferecimento dos associados e simpatizantes da Levir, a loja esotérica virtual que está há 16 anos no ar, levando muitos e muitos textos, centenas de palestras, programas, vídeos para vocês ouvirem e assistirem sobre temas da espiritualidade, elevando a cultura espiritual de todos vocês, ouvintes. E nessa fase do nosso programa nós estamos tratando aqui dos temas do livro de Geoffrey Hodgson, Os 7 Temperamentos Humanos, e vamos chegar aqui hoje numa parte muito interessante do nosso estudo. Vamos começar a falar de mais um raio divino. E muitos têm me perguntado, achando realmente uma novidade essa questão dos 7 raios, mas ela não é realmente nova. Os 7 raios são um conhecimento muito antigo que está na humanidade desde os seus primórdios e tem a sua origem justamente nos ensinamentos religiosos da antiguidade. Mesmo as religiões modernas têm os 7 temperamentos humanos dentro das suas doutrinas. Só basta que nós tenhamos realmente um discernimento para compreendermos como utilizarmos esses conhecimentos, mas inicialmente nós temos que conhecer muito bem os 7 raios, os 7 temperamentos humanos, para que nós possamos então aplicar a uma interpretação daquilo que está acontecendo à nossa volta e também na nossa vida, descobrindo o nosso próprio raio, como é que nós atuamos no mundo, qual é que é a energia que nós utilizamos mais no nosso comportamento. Então nós já falamos sobre o primeiro raio, que é o raio do líder, do governante. Já expusemos a respeito do segundo raio, que tipicamente é o raio do mestre, do professor. Já falamos também do terceiro raio, que é o do filósofo, o do diplomata. São atividades, são comportamentos que bem descrevem esses 3 raios. E hoje nós chegamos ao 4º raio, que é genericamente aquele que se chama o raio da arte, ou o raio da harmonia através do conflito. Um raio que agrada a praticamente todas as pessoas, mas que tem uma tarefa muito difícil. É o raio que está no meio do caminho entre o primeiro e o 7º raio. É o ponto de equilíbrio, é um momento realmente de tensão entre todas as forças. Então, dizem-se que o Brasil tem uma ligação muito forte com esse 4º raio. Na verdade, o Brasil seria o país, a nossa nação teria uma alma de 2º raio, mas a sua personalidade, o seu comportamento seria de 4º raio. Ou seja, tem uma busca muito intensa pela beleza, pela harmonia. E talvez isso explique realmente o temperamento brasileiro, com muito ritmo, com muitas manifestações artísticas, folclóricas, e
sendo um povo realmente muito alegre e que se expressa muito artisticamente. Se é um país onde nós vemos uma efusão de cores como poucos no mundo existem. Mas vamos estudar então, ouvintes, quais são as características desse quarto raio e compreender realmente se o Brasil tem ou não uma ligação com esse raio e se cada um de vocês, ouvintes, também tem esta ligação. Então, diz-se do quarto raio que ele, juntamente com o terceiro, o quinto, o sexto e o sétimo raio, ele é a manifestação do terceiro aspecto da Trindade Sagrada. Ou seja, a partir do terceiro raio, todos os raios têm uma ligação com o Espírito Santo, né? O terceiro aspecto da Trindade são raios chamados de aspecto. Mas o quarto raio, muito especificamente, tem uma marca muito importante do Espírito Santo devido à sua atividade de harmonia, já que, como diziam os filósofos cristãos, o Espírito Santo é também o espírito da alegria. Então, as qualidades do quarto raio são a imaginação criativa, a harmonia, o equilíbrio, a beleza e o ritmo. Sempre que essas características aparecem, estamos tratando com qualidades muito afeitas ao quarto raio. Também o seu símbolo, que aqueles que estão me assistindo já estão divisando, né? É o entrelaçamento de dois triângulos, né, abertos, que cada um deles com uma ponta para cima, formando quase que uma espécie de letra W, né? E justamente esse símbolo ele representa a tensão que o quarto raio tem que suportar, a tensão daquilo que vem de cima, a tensão daquilo que vem de baixo, ou seja, as energias que vêm do primeiro, segundo e terceiro raios e que vêm de baixo do quinto, sexto e sétimo raios. E é muito interessante que marcas, né, comerciais que há por aí utilizem certas características desse símbolo, né? A cor genérica do quarto raio é a cor laranja, que também se encontra na pedra jaspe, né? Ou o marrom mais alaranjado, esse que seria o tom do quarto raio. E nós estamos apresentando aí para aqueles que estão nos assistindo exatamente como o símbolo do quarto raio está presente em marcas famosas como o símbolo da Volkswagen, né? Que desta indústria automotiva que no Brasil todos obviamente conhecem, e nós vemos que pode haver uma inspiração na simbologia do quarto raio nesse símbolo. Mas também são características do quarto raio em uma pessoa, né? A faculdade especial da pessoa do quarto raio é o poder de perceber e retratar, através das artes e da vida, o princípio da beleza nas coisas. Isso é o mais importante de nós percebermos, pois realmente esta tensão, esta harmonia através do conflito que apresenta o quarto raio, ele é resolvido através das diversas manifestações artísticas ou de todas as capacidades que o ser humano desenvolveu, não só as artes, mas todos os tipos de expressão, buscando uma harmonia estética,
buscando a beleza dos sons, na música, nas artes cênicas, nas expressões do folclore, e até aqueles da humanidade, né, que são do signo feminino, estão muito afeitos ao quarto raio, porque simplesmente é impossível deixar de lado a ideia da mulher sem compreendermos que ela está sempre procurando se embelezar, se enfeitar, harmonizar o seu guarda-roupa com o penteado, com a cor dos cabelos, com a sua maquiagem, né? Nessa ciência, né, que as mulheres acabaram desenvolvendo, que é a cosmética, e as mulheres têm realmente uma ligação natural com o quarto raio, né? Sempre buscando a beleza em todas as coisas. E a pessoa desse raio demonstra, em geral, grande versatilidade e às vezes o dom da adaptação. Mesmo quando ainda não os possui, é capaz de manifestar, poder-se-ia quase dizer, simular, né, as qualidades de todos os raios. Tem forte sentido de forma, simetria, equilíbrio e um gosto sensível por tudo quanto é belo nas artes, na natureza e na vida. Então, assim como todo bom artista, né, como todo bom ator e atriz, a pessoa que é realmente do quarto raio, ela simula, ela imita, ela consegue trazer manifestações de todos os raios, pois há manifestações artísticas em todos os 7 raios, mas a pessoa do quarto raio é aquela que procura realmente a beleza em todas as possíveis possibilidades que, por exemplo, existe no primeiro raio, no poder. Então nós vemos a beleza dos desfiles, a beleza do fardamento militar, ou as cores que denominam a realeza, os países. No segundo raio nós temos a beleza das escrituras, da métrica, da rima, da poesia. No terceiro raio nós temos a beleza da expressão também poética, mas também filosófica, e por aí vai. Nós vamos ver que nos outros raios também a beleza pode se manifestar, né? Essa pessoa do quarto raio é o artista para quem Deus, ou o bem supremo, é o princípio do belo no universo, sendo a feiura encarada como o maior dos males. O método da expressão artística e a escolha do meio são influenciados pelo sub-raio dominante nessa pessoa. Sempre nós temos que manter isso em mente, que apesar de nós preferirmos, de nós praticamente sermos compelidos a escolher um comportamento do nosso raio dominante, mas sempre a pessoa expressa os demais raios, que ficam como sub-raios. Então, uma pessoa do quarto raio, ela vai procurar expressar a beleza acima de todas as coisas. Agora, uma pessoa que seja de um outro raio, né, que tenha, por exemplo, o primeiro raio como o seu raio principal, mas tenha o quarto raio como o segundo sub-raio, ela vai ter uma preocupação muito grande com a estética, com a beleza, com a harmonia. E isso também nós vamos encontrar em praticamente a maior parte dos seres humanos. Então, para a pessoa do quarto raio, Deus é a maior expressão da beleza e a sua criação, a natureza. E a pior das coisas, como esse fragmento do texto aqui de Geoffrey Hodgson indica,
é a feiura, a desarmonia, aquilo que realmente corta a harmonia dos ambientes, dos locais e tudo mais. O seu impulso motor é o de liberar a influência da beleza no mundo, de ser mediador entre o reino da beleza pura e os de suas expressões imperfeitas, servindo as artes como elo entre eles. Então, o artista, em quase todo campo de expressão artística, é uma pessoa que trabalha o quarto raio na sua plenitude. E o artista é sempre esse mediador entre a beleza que está no campo informe, no campo abstrato, até a manifestação na matéria, dentro das possibilidades que a forma provê para a expressão, né? Na pintura, na escultura, nas artes cênicas. Hoje em dia há uma série de possibilidades diferentes para a expressão artística, né? Com as novas tecnologias, nós temos o cinema, temos a computação gráfica, temos até os videogames, temos a cultura da beleza digital, que vai espalhando cada vez mais esse princípio que não é mais apenas no mundo físico, no mundo real, mas também no mundo virtual dos computadores, das artes. E as tecnologias têm auxiliado muito a expandir as possibilidades dos artistas, né? Também os oradores possuídos da arte da fala rítmica, capaz de encantar e persuadir, cativar e empolgar um auditório, os verdadeiros magos da palavra, manifestam a virtude também do quarto raio. Não poderia deixar de ser diferente, pois a palavra é um aspecto que liga exatamente por semelhança o ser humano à própria divindade. Pois se o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, uma das grandes semelhanças é esse poder vibratório que a nossa voz possui, que faz reproduzir na cabeça das outras pessoas as nossas ideias, as nossas emoções, e pode encantar, pode elevar as pessoas, como também, do ponto de vista negativo, também pode levar a desvios. Mas é inegável que a voz humana, que é o mais avançado de todos os instrumentos musicais, é capaz de, pela oratória, pelo canto, de levar a harmonia, de encantar e de harmonizar e trazer até estados superiores de consciência nas outras pessoas. O padrão e a prova do quarto raio para os seres humanos, para nações e civilizações, são muito mais o da beleza do que o do poder temporal, das posses, dos armamentos ou da situação financeira. Alguns artistas podem perdoar todas as condutas através das quais brilha a luz da beleza, mas são incapazes de perdoar a feiura. Sentem agudamente a necessidade da presença da harmonia e da beleza à sua volta, e talvez sofram enormemente com a ausência dela. E nós percebemos, ouvintes, que a natureza é a grande incorporadora da transcendental harmonia que vem de cima, que vem da espiritualidade. E como realmente o ser humano sofre quando ele está afastado da paisagem natural, como ele fica deprimido nas grandes cidades, nos grandes centros, pois ele está privado dessa harmonia fundamental que a natureza expressa
completamente alheio à presença do ser humano. O ser humano tem que trabalhar muito para fazer alguma coisa que nós e a própria natureza se encaixe, né, na nossa produção como bela. Na verdade, o ser humano é muito mais capaz de desarmonizar e de enfeiar, né, alguma coisa do que produzir naturalmente a beleza. Mas para as pessoas do quarto raio, isso é ainda pior, pois elas sofrem extremamente com a feiura e lamentavelmente nós vemos que existe no mundo hoje uma estética do feio, né? do bizarro, de aspectos distorcidos, e isso traz consequências com certeza para todos. E a pessoa do quarto raio, segundo Geoffrey Hodgson, alcança seus objetivos por métodos marcadamente individuais, dependendo do sucesso da perfeição técnica, seja nas artes, seja na vida. É mediador e intérprete natural. Sua meta final é tornar-se artista mestre, um gênio de toda a arte, especialmente na de viver, a qual inclui para ele a autoexpressão plena e a manutenção de relações perfeitas. E talvez isso seja um aspecto que possa nos remeter, ouvintes, a esse quarto raio que a personalidade do nosso Brasil tem. Pois o Brasil realmente é uma nação que media, né, que intermedia a presença das mais diversas etnias numa grande harmonia sob uma única língua, um único idioma, e as mais diversas manifestações artísticas, culturais aqui têm o seu lugar, sendo um país pacífico não só internamente como exteriormente. E o Brasil realmente é um exemplo para o mundo e quiçá venha a se tornar um padrão para que outras civilizações utilizem, porque a tolerância, que é uma das características do quarto raio, que é muito artístico, mas aplicar a tolerância é algo que realmente o brasileiro demonstra muito tacitamente. Então nós temos realmente uma característica de quarto raio muito forte. Existem evidências de que o ramo das artes escolhido por aqueles em quem predomina o quarto raio pode variar em vidas sucessivas, sob a influência de um sub-raio. Captam e procuram retratar em cada pensamento, palavra e ato a beleza divina que brilha em todo o universo. E isso deve ser realmente uma verdade, ouvintes. A pessoa que é notadamente do quarto raio, a cada encarnação ela vai encontrar uma manifestação de harmonia diferente, quer seja pela oratória, quer seja pelas artes cênicas, quer seja pela pintura, pela escultura, pela música, pelas artes plásticas. A cada vida o indivíduo alça voo para manifestar o seu lado interno, o seu lado harmônico. E as pessoas do quarto raio alcançam êxito pela dramatização, pela iluminação e pelo apelo do belo, do ritmo, da perfeição e do encanto, recorrendo sobretudo à fascinação e à sedução. Como professores, valem-se de ilustrações e da dramatização nas suas apresentações. E temos que enfatizar, com certeza, com relação ao nosso país, à nossa nação, que o ritmo aqui está muito presente
na nossa música, na nossa musicalidade, né? O samba que nós herdamos dos povos africanos, aqui no Brasil alcançou realmente a sua exaltação, e muitos outros ritmos existem por todos os rincões do nosso país, e isso é mais uma evidência que a personalidade do Brasil é realmente do quarto raio. E as pessoas desse raio dramatizam e buscam o belo, a beleza sobre as mais diversas formas. Mas essa pessoa do quarto raio também tem defeitos, né? Quais são os defeitos da pessoa do quarto raio? Entre eles contam a instabilidade, a inquietação, a vacilação, a sensualidade, a pose, né? Ou seja, a apresentação de uma característica, de uma postura que às vezes ela não possui, a presunção, o comodismo, a imprudência, o cinismo a respeito dos que alcançam maior êxito do que ela, e um sentimento de superioridade sobre os menos dotados. Ou seja, ao mesmo tempo que há o lado bom, que é o lado da harmonia, da expressão artística, a pessoa do quarto raio ela tem realmente problemas. Ela pode enfrentar, né, o seu lado sombra, sendo uma pessoa que enfrenta a instabilidade, que enfrenta a incapacidade de se expressar, e principalmente a inquietação, que é uma das características do artista, e nós vemos muito isso no Brasil hoje, a exacerbação da sensualidade, do apego à matéria, dos prazeres que a natureza, que o corpo humano oferecem. Esse apego às vezes também prende o artista dentro de uma casca, né? Mas no segundo bloco do nosso programa de hoje, ouvintes, nós vamos falar sobre mais características do quarto raio, esse raio das artes que aqui na Rádio Esotérica FM encontra na nossa musicalidade da nova era uma expressão muito forte, pois em nenhum outro lugar da internet brasileira vocês encontram tantas músicas das mais diversas possibilidades, né, dos gêneros musicais à disposição para a interatividade aqui com vocês, mostrando que quando a consciência humana atinge um certo nível de evolução, ela também manifesta isso na música. Então a nossa emissora de rádio, a Esotérica FM, é uma expressão desse quarto raio dentro do aspecto da música, e é minha satisfação essa possibilidade de me expressar e que os nossos ouvintes se expressem colocando no ar músicas aqui na nossa rádio através da nossa interatividade. Vamos, ouvintes, fazer aquele nosso intervalo, sempre convidando vocês para nos apoiarem, nos patrocinarem, para que esta iniciativa e outras possam continuar sempre a serviço da qualidade de vida de vocês, ouvintes. Vamos ao intervalo e voltaremos já. Esotérica FM. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes.
Você pode se associar visitando o site da loja esotérica virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da loja esotérica virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Sensibilidade musical é aqui. Esotérica FM. Sim, queridos ouvintes, estamos voltando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, sempre aqui com o apoio de vocês, e agradecemos muitíssimo aos associados e simpatizantes da Levir, que têm nos criado condições para que nós levemos essa mensagem há tanto tempo, já há 16 anos no ar, a Levir e a Rádio Esotérica FM já também há alguns anos está com vocês, realmente trazendo uma harmonia que tem muito a ver com o quarto raio que nós estamos explorando, estamos estudando com vocês. Sempre muito obrigado pela audiência e a todos aqueles que nos acompanham, que estudam conosco de dia, de noite, de madrugada, sempre à disposição de vocês, ouvintes, os nossos programas na Levir. Mas vamos aqui voltar às qualidades e também aos defeitos do quarto raio, que é o nosso foco no dia de hoje. E vamos ver aqui mais alguns probleminhas que acontecem com as pessoas que estão fixadas no quarto raio, né? Elas sofrem alterações no humor, podendo tanto atingir uma exaltação sublime, como abater-se pela depressão e pelo desespero. Realmente, os artistas em geral têm essa característica ciclotímica, né? Estão ou no momento sublime, né? No momento altamente exaltado, ou então elas estão um pouco deprimidas, estão para baixo, como a gente diz na linguagem popular, porque exatamente isso tem a ver até com o símbolo do quarto raio. Esses altos e baixos jogam a pessoa do quarto raio para cima e para baixo, pois é a pressão, ouvintes, dessa busca pelo belo, dessa busca pela harmonia. Então acaba esse embate entre os polos, né, acabam levando a pessoa aos extremos, né? Então, por isso que esse quarto raio, o raio artístico, ele é um raio que carece realmente de uma
fixidez, né? A pessoa sempre está alternando, e isso também é um pouquinho do defeito do quarto raio. E há uma frase aqui que o Geoffrey Hodgson cita, tem a ver com isso. Todo artista sabe e teme a pausa complementar de desespero que se segue à realização. Quanto maior o entusiasmo, mais implacável a reação. Ou seja, os artistas experimentam muito isso quando eles estão realmente criando, quando eles estão em plena realização da sua arte. O universo os insufla com a sua energia e eles atingem praticamente um momento máximo, um momento explosivo no bom sentido. Mas eles pagam depois o preço quando vem a saída da energia, quando eles são relegados um pouco ao esquecimento, ao ostracismo. É o outro lado, ou seja, esse navegar entre as duas polaridades, entre o sucesso e o fracasso, entre a exposição pública grande e o ostracismo. O artista teme justamente esse lado negativo da sua atividade artística. E a única maneira de harmonizar isso é praticar a arte de uma maneira impessoal, de uma maneira a fazer realmente crer e ser realmente uma coisa real, de que toda a verdadeira arte é apenas uma expressão da harmonia divina que tão pujantemente nós vemos na natureza, que é uma coisa que está fora de tudo que nós fazemos no mundo, que a nossa humanidade produz, mas que não para, incessantemente de nos encantar com a sua beleza. Outra citação com relação às pessoas do quarto raio, um ânimo apaixonado corresponde a um conjunto de experiências, a pressa aliada a momentos de reflexão. A emoção é um pensamento apressado. Esta aceleração só pode surgir espontaneamente num instante de inusitada abundância de inspiração, e é sucedida pela exaustão e pelo desapontamento, pois não pode ser constante. E esse também é o dilema do artista, Aonde encontrar uma inspiração que seja firme, que seja perene? É praticamente impossível isso, ouvintes, porque realmente aquele que se põe a atuar dentro do quarto raio, ele tem que se habituar, pois ele está entrando exatamente numa montanha russa que tem os altos e baixos, que tem as montanhas onde se sobe, tudo parece lindo, maravilhoso e gigantesco, mas na sequência vem a queda do trenzinho da montanha russa e o consequente friozinho na barriga quando chega lá embaixo. Então o artista tem que compreender isso. E na nossa vida nós também temos que perceber que não deve haver um apego excessivo aos aspectos do quarto raio, pois é muito saudável que nós procuremos nos embelezar, procuremos roupas e apetrechos, e as mulheres vão mais além usando a cosmética, mas esse apego à estética humana acaba também sendo uma prisão que pode agrilhoar a pessoa aos aspectos astrais, aos aspectos sentimentais, e isso, ouvintes, pode ser
negativo. Pode levar, inclusive, aos extremos, onde a pessoa se apega à sua aparência exterior e nunca está satisfeita com ela. E isso também é típico dos artistas, que nunca estão satisfeitos com a aparência da sua expressão artística. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque toda vez que nós procuramos o embelezamento, nós estamos sujeitos exatamente à oscilação desse pêndulo que a beleza e o quarto raio oferece. As pessoas do quarto raio, nos diz aqui Geoffrey Hodgson, podem manifestar também uma tendência a sonhar acordadas, a viver no mundo da fantasia, a menos que a força de vontade do primeiro raio seja ativa nelas, experimentam vagos anseios pelas grandes coisas, embora fracassem em alcançá-las. O maior sofrimento deve-se, em geral, à frustração e ao fracasso em obter a autoexpressão perfeita. Essa é a maior temeridade, o maior medo da pessoa do quarto raio, não conseguir se expressar perfeitamente, quer seja pela fala, pela arte, pela sua ciência, qualquer que seja o raio. Quando ela tem influência do quarto raio, a pessoa só fica feliz quando ela consegue se expressar bem. E o sonhar acordado é, obviamente, uma das características que todos os seres humanos possuem, né? E viver no mundo de fantasia, quando nós nos apegamos principalmente aos nossos desejos, tema que nós já abordamos muito aqui no nosso programa, nós caímos justamente numa armadilha que na verdade, está aí para fazer com que nós evoluamos. Pois o desejo, né, as coisas, as pessoas, o seu apego é uma infinita fonte de sofrimento, e os grandes sábios nos ensinaram isso. E, na verdade, o que nos leva ao apego aos objetos externos, ao objeto que nós consideramos um não eu, que seria alguma coisa diferente de nós mesmos, é a energia divina que está dentro de nós. Pois o que movimenta o ser humano, o que nos faz prosseguir na nossa vida, é o impulso divino que faz com que nós queiramos a vida. Praticamente tudo que nós fazemos, ouvintes, nós fazemos para nos sentirmos vivos. Mas as decepções da vida, a impossibilidade de realizar e de atingir tudo aquilo que nós desejamos, que nós projetamos, faz com que o ser humano possa descobrir exatamente a origem de tudo isso. Quando o ser humano se volta para dentro, ele pode perceber que aquilo que era desejo, que é o impulso da vontade que vai para fora, ele pode também canalizar para dentro de si, que é o poder da vontade, o poder de se melhorar, o poder de adquirir qualidades, essa força que não é de origem humana, é a própria divindade, é o próprio universo que impele o ser humano a existir. Mas nós temos que tomar ciência, ouvintes, desse mundo interior, o mundo da vontade, em contrapartida ao mundo do desejo. O princípio do homem, que é a ponte entre o eu superior e o inferior, que é chamado no ocultismo Antakarana. Esse princípio serve como meio de comunicação entre os dois e transmite do eu inferior
para o superior todas aquelas impressões pessoais e pensamentos dos homens que podem, por sua natureza, ser assimilados e conservados pela entidade imortal, tornando-se assim imortais com ela, sendo estes os únicos elementos da personalidade evanescente que sobrevivem à morte e ao tempo. E aí Geoffrey Hodgson realmente vai fundo, pois ele nos coloca exatamente uma realidade transcendental, que dentro de cada ser humano existe um ser imortal, ou seja, um ser que não morre. E nós poderíamos até ir além de termos dentro de nós um ser imortal, nós também temos um ser eterno, que é o nosso espírito. Então há essa divisão tríplice entre o homem mortal, o homem da carne, o homem dos desejos, a entidade que nós podemos chamar de alma, que a psicologia chama de psique, e há tantas e tantas maneiras de chamá-lo, como faz aqui Geoffrey Hodgson, de eu superior. O eu superior, a alma, ouvintes, ela sobrevive a cada vida material. Então, verdadeiramente, quem nós somos é a alma, pois é ela que continua de uma vida para a outra. E o que liga a alma, o eu superior, a personalidade, que a cada vida é nova, e nenhum termo poderia ser melhor do que personalidade, porque persona é exatamente, o seu significado é a máscara. Então cada um de nós aqui é um artista que se traveste com as fantasias da nossa época, que adota certas posturas, que incorpora certo conhecimento, uma certa cultura. Então nós estamos atuando aqui no mundo como se nós fôssemos atores e atrizes, artistas que representam uma peça, mas o diretor dessa peça, ouvintes, está dentro de nós mesmos, é o grande observador de tudo. E quando nós morrermos, quando não mais existirmos, pois o homem mortal desaparece do mundo, e é esse homem mortal que vive apenas uma única vez. Daí aquela frase, né? Vamos aproveitar a vida, porque só se vive uma vez. Realmente, o Osmar aqui, o João que está aí me ouvindo, a Maria, a Sônia, a Patrícia, sabe-se lá quem mais, quantos e tantos nomes existem, ouvintes. Nós só vamos viver uma única vez, mas uma única vez com esse corpo, com essas emoções, com essa configuração que nós temos hoje. Mas alguma coisa de nós vai sobreviver, ouvintes. O que vai sobreviver serão as capacidades que a nossa alma vai incorporar, o melhor que nós tivermos desenvolvido nessa vida, tudo que for impessoal, tudo que for elevado, tudo que merecer realmente ser transmitido lá na frente para uma nova existência, a nossa alma vai recolher. O perfume da vida vai permanecer. E a ligação entre o eu imortal, a alma, o eu superior e a personalidade, o ator aqui na Terra, que é o palco da nossa atuação, essa ligação os orientais chamam de Antakarana. É o fio que enfecha, que costura cada uma das vidas anteriores, pois aqui no nosso programa nós temos esse conceito que nós temos sempre exposto para vocês, ouvintes. Nós somos o fruto de uma série quase infinita de vidas, e quem tem conhecimento de todas essas vidas não somos nós, não é esse pequeno cérebro
que mal lembra o que nós fizemos ontem, que nós fizemos semana passada, há um mês ou um ano atrás. Quem lembra de tudo é a nossa alma, e é ela, ouvintes, que é o grande repositório, é o baú do tesouro, né, que Jesus falou quando ele disse, né, não guardeis tesouros aqui na terra, onde há ladrões e onde a ferrugem destrói tudo. Jesus diz: guardai os vossos tesouros no céu, onde os ladrões não medram, onde a traça e onde a ferrugem não consome, mas fazei tudo na vida para manter esses tesouros, pois é só a parte boa do ser humano que vai lá para cima. Então, o quarto raio tem relação com isso, porque é a busca da harmonia entre os opostos, e dentro do ser humano parece que há exatamente esse alto, que é a alma, e aqui embaixo, que é a personalidade. Nós temos que aprender a equilibrar essas coisas. E mais uma frase aqui do livro do Geoffrey Hodgson: a missão do artista parece ser, portanto, elevar, por meio da beleza, a consciência do homem à realização da beleza e do esplendor da natureza e de Deus. Desse modo, o artista verdadeiramente grande serve como sacerdote e mediador entre Deus e o homem. E aí está realmente um objetivo que todo artista deve pôr à sua frente. Com a sua arte, desenvolver um sacerdócio para manifestar na matéria a verdade e a beleza divinas que brilham lá em cima no mundo espiritual. A cor deste quarto raio é o laranja, no tom de um bronze amarelado. É justamente a cor de fundo que nós escolhemos aqui na animação que nós estamos exibindo. A pedra preciosa é o jaspe para o quarto raio, e o símbolo é como que o esquadro e o compasso, né, entrelaçados, como nós vemos na simbologia da franco-maçonaria. O quarto raio pode ser visto como uma lente, através da qual a luz de todos os raios entra em foco. Entre as artes, a ópera representa muito especialmente o quarto raio, por ser a síntese de vários ramos da arte. A religião do quarto raio é aquela que foi o orfismo, a religião órfica, com seus motivos da beleza, e ela era predominantemente do quarto raio, o qual acha ainda expressão em toda a tendência voltada aos acessórios e adornos multicoloridos e no emprego das artes na adoração religiosa. Praticamente toda religião se vale do quarto raio para embelezar os seus templos e utilizar roupas e adornos que expressem a beleza do mundo divino. Mas só uma religião no mundo foi realmente do quarto raio, quando o instrutor do mundo, né, se manifestou na Grécia como Orfeu e criou a religião, a filosofia que buscava a beleza sobre todas as coisas, que era o orfismo, e como muitas religiões da antiguidade hoje estão esquecidas. E são essas, ouvintes, as características do quarto raio, e vamos fazer um sumário rápido aqui para fixar o nosso conhecimento a respeito do quarto raio divino, né? As qualidades do quarto raio são a estabilidade e também a harmonia, o equilíbrio, a beleza e o ritmo. São essas as características que realmente demarcam os estertores das qualidades do
do quarto raio e são necessárias a todos aqueles que querem manifestá-lo. O tipo, né, de pessoa ligada ao quarto raio, com certeza o mais destacado é o artista, mas também é todo aquele que busca ser um mediador, um intermediário ou um intérprete, né, nas artes e em vários campos da manifestação humana. O maior bem para a pessoa do quarto raio é, obviamente, buscar a beleza. E o maior mal é a fealdade, a feiura, sob todos os aspectos, são insuportáveis para a pessoa do quarto raio. Os seus impulsos naturais são o de embelezar, é sempre a maior busca da pessoa do quarto raio. Se exalta, né, a pessoa do quarto raio exteriormente na harmonia e no equilíbrio, e interiormente na percepção da beleza. O método de ensinamento, né, como a pessoa do quarto raio busca ensinar, sempre pela dramatização, dramatizar e elevar pela beleza sob as mais diversas formas. Os métodos de execução também, a dramatização, o embelezar, e se pudéssemos dizer, ouvintes, que a pessoa, o artista, né, o indivíduo do quarto raio, fosse usar uma arma, ele usaria o encantamento e a fascinação. E o ser humano, e quero crer que as mulheres muito especialmente, usam essa arma dioturnamente na sua vida e incorporam, né, o encantamento e a fascinação como armas, né, não para o mal, mas sim para a sua expressão, a expressão do seu próprio ser. A fraqueza das pessoas do quarto raio, a alternância, né, essa ciclotimia entre bem expressar e não se expressar, os ânimos exaltados, a depressão, o sensibilismo, ou seja, a sensibilidade também exaltada, e a autoindulgência são fraquezas terríveis que afetam a pessoa do quarto raio, aliados também à imprevidência, né? É o extremo dos defeitos da pessoa do quarto raio. Os seus maiores sofrimentos, a frustração, o fracasso ao não exprimir-se perfeitamente. A cor, né, é o laranja jaspe, e como nós colocamos, a religião que melhor expressou o quarto raio foi o orfismo, que praticamente está desaparecida do mundo, né? A arte que melhor, né, expressa o quarto raio seria a ópera, mas também o teatro, e a ópera também tem o teatro. A ópera usa a música, usa a encenação do teatro, tem o canto, tem a indumentária, tem toda a cenografia, tem tudo isso junto. Então é um momento de rara exaltação da beleza do quarto raio na ópera. E a joia é a pedra, o jaspe. E como nós dissemos, já apresentamos, ouvintes, são os dois triângulos entrelaçados, ou como na maçonaria nós dizemos, o esquadro compasso. A busca da harmonia entre o espírito e a matéria é o grande símbolo do quarto raio, e nós estamos terminando a nossa exposição do quarto raio dentro do nosso estudo dos 7 temperamentos humanos, esperando estar alcançando aqui os nossos objetivos, de estarmos, ouvintes, trazendo para vocês realmente uma
exposição dessa chave de interpretação do comportamento humano, mas que tem uma fonte divina, que são os 7 temperamentos humanos, que tem ligação com os 7 raios, que é um assunto que até bem pouco atrás era muito esotérico. E para finalizar, ouvintes, conclamo a todos vocês, vamos fazer uma última vibração, procurando incorporar todos esses conceitos, a beleza que se evoca no 4º raio, procurando, ouvintes, fechar os nossos olhos, nos internalizando. Vamos buscar a conexão com a chispa divina dentro dos nossos corações e vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das seguintes palavras: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que assim seja, que essa chispa divina brilhe cada vez mais sempre que nós a invocarmos. E o nosso programa está a serviço dessa chispa, dessa espiritualidade que de tantas maneiras diferentes nós temos aqui mostrado para vocês. E essa questão dos 7 raios realmente é uma das formas, uma chave de compreensão dessa grande capacidade humana que é o seu lado espiritual e como ela se expressa no mundo. Então finalizamos aqui mais um programa, ouvintes, e vamos deixá-los daqui a pouquinho com a musicalidade aqui da Rádio Esotérica FM, sempre um patrocínio dos associados da Levir. Então fiquem com Deus e recebam aqui de Osmar de Carvalho, por último, um forte, um fraternal, um caloroso abraço que mesmo virtual, ouvintes, vai com muito carinho para todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Até logo. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.